Olá pessoal, boa tarde. Nós vamos gravar aqui uma aula sobre a tipologia textual, os gêneros textuais, aprofundar um pouquinho o que foi iniciado aí nas aulas que vocês já assistiram na Rede Minas. É, e um dos temas que eles trouxeram foi justamente este, né? O que é a tipologia textual e a sua relação com o gênero textual, que deve ser visto já na próxima segunda-feira. Primeiramente, recordar com vocês, né, que o tipo textual é a forma, né, a forma como os falantes ou como o autor diz. Né? Nós vamos ver aqui à frente alguns exemplos de quais são essas formas. Então, tipologia textual está relacionada à forma. Você pode narrar, você pode descrever, você pode argumentar, você pode ser injuntivo. Então, isso é a forma é a tipologia textual. Já o gênero textual, né? O gênero textual é a função social que o texto tem. Por exemplo, a piada tem uma função social de provocar o riso. A notícia tem a função social de informar. Então a gente bate um olho num texto piada, a gente sabe que ele não tem a mesma função social de uma notícia, por exemplo. São objetivos sociais diferentes. Então, o gênero textual está ligado ao objetivo social do texto, enquanto a tipologia textual é a forma como esse gênero apresenta. Então, um gênero pode ter várias tipologias textuais, porque o gênero é função social, tipologia é forma como o texto é dito. Beleza? Entenderam essa primeira parte? Então, pessoal, vejam aqui. Os tipos textuais são então as formas de dizer escolhidas pelos falantes ou pelos autores, certo? Quais são os tipos textuais que nós vamos estudar aqui no ensino médio? O tipo narrativo, o tipo descritivo, dissertativo, argumentativo, injuntivo e prescritivo. Certo? Nós vamos ver exemplos daqui a pouco de como funciona cada um desses aí. Os gêneros textuais, então, seria a função social que o texto cumpre na interação linguístico-discursiva. Né? Exemplos aí, ó, notícia, reportagem, horóscopo, piada, manual de instrução, conto, novela, filme, enciclopédia, tutorial e vários outros gêneros, certo? Isso aqui é só para vocês visualizarem, então, qual é a matéria, tá? Então, nós vamos focar nesta aula em alguns tipos textuais, nesse vídeo exatamente, beleza? Então foquem aí, narrativo, descritivo, dissertativo, argumentativo, injuntivo e prescritivo. Tudo bem? É isso aí por enquanto. Então, pessoal, vamos começar a exemplificar um por um dessas tipologias que nós mostramos para vocês. Vamos começar do texto narrativo. Nós colocamos aqui os principais elementos da narrativa, para vocês recordarem. Né? Se a tipologia do texto é narrativa, ela tem o quê? Ela tem um narrador. Quem é o narrador? É aquele que conta a história. Nós temos nas narrativas mais comuns dois tipos de narradores, que é o narrador personagem, aquele que participa da história, ou o narrador observador, aquele que observa a história à distância e conta para o leitor o que é que aconteceu. Não confundir narrador com autor. Autor é o que cria o texto, mas quem cria o texto pode criar, por exemplo, um narrador personagem participando de uma história que na verdade é uma história fictícia. Então, narrador não é igual ao autor. O que é o enredo? O enredo já é a trama da história, é o que acontece, né? O que está sendo contado, quais são os problemas que estão acontecendo na história, quais são os conflitos, certo? O enredo geralmente começa, né? Apresenta a situação, depois aparece um primeiro conflito, esse conflito vai piorando até chegar a um clímax, né? Que é o momento mais tenso da história, e esse enredo é resolvido. Nós temos toda a narrativa, tem personagens, né? É inconcebível nós pensarmos narração sem personagens, pelo menos um personagem tem que ter, né? Ou mais de um ou vários, certo? Pense em uma novela narrativa com vários personagens. Então, toda narrativa
possui o elemento personagem. Tem o elemento ambiente ou espaço, né, onde acontece. Toda a história se passa em algum lugar, certo? Determinado lugar, isso é descrito ao longo da narrativa, a gente pode perceber. Então, é outro elemento da narrativa muito importante nós estarmos atentos. Toda narrativa tem um tempo em que ela se desenvolve, né? É no passado, é no futuro, é uma narrativa de ficção científica, de algo que ainda está para acontecer, sabe-se lá quando, né? Então, o espaço a história se desenvolve ao longo do tempo. Mesmo que seja o tempo de um dia, mesmo que seja o tempo de uma hora, você percebe qual é o tempo que o narrador escolheu, e o autor, né, escolheu para contar essa história através do narrador. E tem a gramática, né? Toda narrativa é feita de palavras com suas organizações, né? A narrativa, ela tem elementos, se ela é uma narrativa contada no passado, tem muitos verbos no passado, né? Se for no presente, aí vai estar acontecendo verbos mais no presente, se for no futuro, verbos no futuro e marcas linguísticas de futuro. Então, esses são os elementos da narrativa. Beleza? Então, pessoal, vamos ver aqui um exemplo de texto narrativo. Eu escolhi para vocês a história do fazendeiro chinês. Vamos lê-la? É uma historinha bem legal. Era uma vez um fazendeiro chinês. Um dia, um de seus cavalos fugiu. Seus vizinhos vieram até ele, comentando como aquele acontecimento era um infortúnio. O fazendeiro respondeu: talvez. No dia seguinte, o cavalo que fugiu voltou, trazendo com ele 7 cavalos selvagens. Os vizinhos apareceram novamente, dizendo que isso era uma grande sorte. O fazendeiro respondeu: talvez. Depois disso, o filho do fazendeiro tentou domar um dos cavalos selvagens e caiu, quebrando uma perna. Os vizinhos vieram lamentar o ocorrido, dizendo que aquilo era muito ruim. O fazendeiro respondeu: talvez. No dia seguinte, oficiais do exército que estavam recrutando soldados apareceram, mas não levaram o filho do fazendeiro por conta da sua perna quebrada. Os vizinhos vieram ao fazendeiro falando sobre como aquilo era ótimo. E ele respondeu: talvez. Então, pessoal, como nós podemos ver, essa aqui é uma narrativa, né? Nós temos aí os elementos da narrativa. Quais são? Os personagens, né? Principalmente o principal personagem aí é o fazendeiro chinês, mas há outros personagens que são os seus vizinhos. Nós temos aí o ponto de vista de um narrador observador, que ele simplesmente conta a história, ele não participa da história. E nós temos o enredo, né, que são as peripécias que aconteciam na vida do fazendeiro, certo? O espaço era o espaço dele na sua fazenda, né, no seu lugar bucólico, né? E o tempo é um tempo, não tem um tempo determinado, mas é um tempo antigo em que transcorreu esses acontecimentos na vida do fazendeiro, certo? E é uma história legal, né? Se for trazer para a realidade atual, né, a gente pode pensar aí o coronavírus sendo a perna quebrada, certo? Mas será que só tem coisas ruins a partir do coronavírus? Ou podemos dizer que talvez, né? O que a gente pode aprender também de bom com isso? Né? Talvez o coronavírus nos torne mais humanos, né? Apesar de mais distantes uns dos outros, podemos nos tornar mais amorosos uns com os outros, mais solidários. Então, a história do fazendeiro chinês, você pode fazer várias interpretações. Mas a gente percebe bem que é uma narrativa, certo? E é para isso que a gente trouxe aqui. Para vocês perceberem, além de ver a historinha, perceber os elementos da narrativa. Ok? Agora, pessoal, nós vamos ver outra tipologia textual, né? Outro tipo, bem comum, que é o texto descritivo. Esse é muito fácil. O descritivo é descrição. Ele aparece em vários gêneros, o texto descritivo. Enquanto a narração, o texto narrativo aparece mais predominante em alguns gêneros, o texto descritivo ele pode aparecer em vários gêneros, até dentro de uma narrativa você pode ter descrição. Até dentro de uma dissertação você pode ter uma descrição.
trouxe um exemplo bem simples aí para vocês perceberem, uma descrição bem objetiva. Olha o exemplo. A vítima Solange dos Santos, 22 anos, moradora da cidade de Marília, era magra, alta, 1,75, cabelos pretos e curtos, nariz fino e rosto ligeiramente alongado. Então, esse é um exemplo de uma descrição, é uma descrição física, né? Você pode fazer uma descrição de uma pessoa, descrição de uma cidade, descrição de uma paisagem, descrição até de um sentimento, né? Você pode escrever de forma metaforicamente também. Mas esse aí é o tipo de texto descritivo. Então, recapitulando, nós vimos até agora o texto narrativo e o texto descritivo. Beleza? Tudo claro até aí? Ótimo! Agora, pessoal, nós vamos ver exemplo do texto injuntivo. O tipo de texto injuntivo. O texto injuntivo é aquele que nos induz a fazer algo, certo? Que é tipo um conselho, é uma ordem mais branda, que há uma diferença do texto injuntivo para o prescritivo, que nós vamos ver depois. Então, o injuntivo induz você, te aconselha a fazer alguma coisa. Eu escolhi essa receita da felicidade, que é o tipo de texto injuntivo, geralmente são as receitas, são os discursos de autoajuda, etc. Tá bom? Então, nós vamos ver aqui, vamos ler juntos essa receita, que é uma canção, na verdade, uma canção do Toquinho. Então, pessoal, vamos ouvir a canção. Eu falei dos discursos de autoajuda, mas não só, tá? Tem um manual de instrução também, que é um tipo de texto injuntivo, certo? É a bula de remédio, tá te dizendo o que você tem que fazer, tá? Pedacinhos de afeto e de ilusão, misture com um pouquinho de amizade, junte com carinho uma pontinha de paixão e uma pitadinha de saudade. Pegue o dom divino maternal de uma mulher e um sorriso limpo de criança, junte a ingenuidade de um primeiro amor qualquer, com o eterno brilho da esperança. Peça emprestada a ternura de um casal e a luz da estrada dos que amam pra valer. Tenha sempre muito amor, que amor nunca faz mal. Pinte a vida com o arco-íris do prazer. Sonhe, pois sonhar ainda é fundamental. E um sonho sempre pode acontecer. Então, pessoal, a receita da felicidade, né, conforme nós estamos vendo aí, é um texto injuntivo, né? O poeta, no caso, tentando nos induzir, né? Pega um pedacinho de afeto, né? Tentando nos induzir a ter um determinado comportamento. Essa é a característica do tipo de texto injuntivo. Tudo bem? Nós vamos ver daqui a pouquinho, então, o texto prescritivo. Tudo isso foi falado com vocês na Rede Minas. Eu estou dando exemplo aqui para vocês, para aprofundar a discussão, para aqueles que não conseguiram captar tudo da aula. Tudo bem? Por fim, pessoal, nós vamos aqui, nesta aula de hoje, ver a tipologia do texto prescritivo. Aí na próxima aula eu encerro as tipologias textuais com o texto dissertativo e argumentativo. Inclusive eu vou abordar um dos textos que estão na apostila do PET de vocês. Mas eu estou pegando o conjunto aqui da tipologia tal qual a Rede Minas abordou, e o próximo vídeo a gente vem explicando o texto dissertativo e argumentativo. O texto prescritivo, nós vamos ver o exemplo agora, enquanto o texto injuntivo ele induz, ele te aconselha, te dá uma ordem para você fazer alguma coisa ou adotar um comportamento, mas você pode não querer adotar aquele comportamento que o autor está tentando te induzir. Já no prescritivo, não. O prescritivo é mais obrigatório, a coerção é maior. O texto prescritivo é como uma lei ou um edital. Faça inscrição até o dia tal. Se você não fizer, simplesmente você perde a inscrição, você não tem opção, né? A lei também, eu coloquei um exemplo da lei do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente da Constituição, certo? Vou ler
só o segundo texto aí com vocês. Primeiro, vocês pausam o vídeo e leem o artigo 227, né? Então, a lei punirá severamente, parágrafo 4º, a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. Vocês podem pausar e ler também o outro artigo aí da lei, mas esse é um exemplo de texto prescritivo. O leitor recebe uma ordem para fazer alguma coisa, certo? É isso aí, gente. Nós voltamos depois com o texto dissertativo argumentativo. Valeu, obrigado pela atenção, pelos que estiveram até o momento assistindo a essa aula. Abraço a todos. Pegue o dom divino maternal de uma mulher e um sorriso limpo de criança. Junte a ingenuidade de um primeiro amor qualquer